A semeadura. A semeadura. Eu estou aqui com o texto de Mateus 13, 1 a 9, para falar com você sobre a semeadura. Vamos orar. Pai de amor, diante de Ti colocamos mais uma vez o nosso coração, mais uma vez na Tua dependência, e rogamos, ilumina o entendimento do Teu povo, que todos sejam abençoados por Ti ao ouvir a Tua voz neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. A semeadura, meus irmãos. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Essa é a palavra de Deus. Você tem ouvido para ouvir? Então ouça, porque é a semeadura da palavra. O texto é uma ilustração que o Senhor Jesus Cristo faz para poder falar sobre a semeadura da palavra de Deus. Interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus está aí para ser pregada. E nós precisamos pregar essa palavra. Muitas vezes nos ocupamos com tantas coisas, e o ser humano se ocupa com tantas coisas, que se esquece do principal, que é o Criador de tudo isso. É aquele que um dia fez essas obras maravilhosas e é aquele que sustenta tudo isso hoje. Nós precisamos, então, voltarmos para Deus. Porque sem Deus, por mais que a gente consiga na face da terra, em algum momento a gente vai ter uma falta que a gente não vai conseguir suprir. E aí a gente vai padecer. A palavra de Deus aqui nos mostra que esse trabalho de semeadura deve ser feito, mas que é um trabalho bem difícil. O semeador, ele saiu a semear. E diz aqui o texto: uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso e não tinha como se manter, porque não tinha raiz. Quando o sol veio, a queimou e ela morreu. Outra caiu no meio dos espinhos. Os espinhos que já estavam lá cresceram. E por mais que aquela palavra também crescesse, aquela semente crescesse, os espinhos a sufocaram. Acontece isso na vida do ser humano. Tem muita gente que recebe a palavra, mas vem alguma coisa e tira aquela palavra do seu coração. Tem muita gente que recebe a palavra, mas o seu coração está endurecido e aquela palavra não consegue crescer ali. Muita gente recebe a palavra, mas tem tantas coisas deste mundo que estão no seu prazer, no seu desejo, na sua vontade, que ele não consegue largar. E aí a palavra começa a crescer, mas aquilo tudo que está ali sufoca e aquela palavra não tem o efeito no coração dele. Meus amados irmãos, como eu disse agora há pouco, a palavra de Deus, ela vem para abençoar, ela vem para curar, ela vem para libertar, ela vem para salvar, ela vem para fazer na vida do ser humano as coisas que o ser humano precisa, necessita, coisas que quando Deus criou, iriam acontecer naturalmente, mas por causa do pecado que há no mundo, tudo isso teve o seu prejuízo, tudo isso foi atrapalhado, e Deus está aqui com a sua palavra para consertar. O ser humano precisa disso para que ele possa ser feliz e ter tudo aquilo que necessita suprido no momento que ele precisar. Mas sem a palavra, ele vai se frustrar. É muito importante que a gente não desanime, apesar disso tudo. Porque o texto nos mostra que houve uma semente que caiu em boa terra. Por mais que você esteja pregando a palavra, mas que você esteja dando testemunho da palavra, através das canções, a palavra é anunciada. Quando alguém ouve você fazendo uma oração, você está dando testemunho e anunciando e jogando essa semente da palavra de Deus. Quando você vive no seu cotidiano, as decisões que você toma, as suas ações, as suas reações, o modo de viver, né, o lazer, né, aquilo que é seriedade e as lutas, quando você dá o seu testemunho, você está semeando a palavra. E é muito importante, não desanime, porque em algum momento essa palavra vai achar um coração que vai ser boa terra.
É muito importante isso. E quando você pensa naquela boa terra, você pensa numa alma que vai ter cura, que vai ter libertação, numa alma que vai ter um lar reestruturado, que vai ter uma vida próspera, uma alma que vai ter as lutas do dia a dia, mas vai ter a vitória garantida em tudo que tiver que passar nesta vida. Uma alma que vai ter, acima disso tudo, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Pense bem numa alma que foi livre do inferno. Não vai padecer a eternidade sofrendo, pelo contrário, vai desfrutar do céu com o Senhor Jesus Cristo. Isso, meu irmão, não desanime, porque essa semente que você lança, ela vai achar algum coração em que essa obra vai ser realizada. E é maravilhoso quando a gente vê aqui que aquela semente, ela produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. O mínimo que ela produziu foi a 30 por 1. Ou seja, aquilo que você está semeando, por mais que não encontre lugar em muitos corações, quando achar um coração, o mínimo que vai produzir ali vai ser uma bênção maravilhosa, vai ser algo que vai fartar aquele coração, fartar aquela vida, vai ser abundante e aquela vida vai ser uma vida realmente alcançada pela misericórdia e pelos propósitos de Deus. Mas preste atenção numa coisa, o ser humano aí fora, ele acha que pode alguma coisa. Por isso, ele despreza e não ouve a palavra de Deus. Eu e você sabemos que o ser humano sem Deus não é nada. Aí o que acontece? Quando alguém não ouve a palavra de Deus, quando alguém não recebe a palavra de Deus, aquela palavra não vai voltar vazia. A Escritura diz que não volta vazia. Ela vai prosperar naquilo que Deus a enviou. Se ela chegar e não for recebida, e não houver essas bênçãos, essa salvação, quando ela chegar, vai haver ali o juízo de Deus. De alguma maneira, Deus vai pesar a sua mão para que aquela pessoa perceba que Deus é Deus e que Ele está negligenciando alguma coisa que vai lhe fazer falta porque Ele precisa de Deus. Aí vem, como está acontecendo no mundo inteiro, essa pandemia desse Covid-19. As pessoas pensam, não, mas Deus não faz uma coisa dessa acontecer, né? Ele permite. A permissão de Deus, meu querido e minha querida, é segundo o propósito de Deus, é segundo a vontade de Deus. Ou seja, o que está acontecendo no mundo é porque Deus preparou para que acontecesse com alguma finalidade. Então, quando o ser humano passa por um problema como esse problema, ele se vê incapaz de resolver, porque as grandes nações, os grandes cientistas, a medicina avançada não conseguiu curar essa enfermidade, né? Aí a pessoa pensa assim, puxa, o que está acontecendo? A gente não tem condição, aquele, ninguém consegue. E muitos acabam reconhecendo que só Deus tem o poder total. Só Ele pode todas as coisas. E se Ele não estiver estendendo a mão para salvar, para curar, para libertar, para fazer uma obra, aquela obra não vai ser realizada. Muita gente tem se voltado para Deus nesses momentos difíceis. Por quê? Porque a palavra ela vai prosperar naquilo para o que Deus enviou. Se é para haver salvação, muita gente vai crer no Senhor Jesus Cristo. Se é para haver juízo, muita gente vai reconhecer que foi coração duro, foi beira do caminho, né? Foi um lugar cheio de espinhos e que não recebeu aquilo que na verdade precisava receber. Mas existe um outro lado dessa semeadura, que é o lado interno, o lado da igreja. Nós, como servos de Deus, não só semeamos, mas nós também recebemos a semeadura. É importante que eu e você estejamos atentos para que, quando a semente da palavra vier a nós não sejamos como a beira do caminho. Às vezes, a gente acaba tão envolvido em tanta coisa que a palavra de Deus vem através da oração, do louvor, da pregação, do ensino, e a gente não recebe. Essa palavra chega e é tirada. Alguma coisa acontece e tira ela de nós, e ela não surte no nosso coração o efeito que Deus quer que tenha. Às vezes, nosso coração é como essa terra rochosa. Existe ainda alguma coisa endurecida. A palavra de Deus chega e ela até começa a nascer, mas a gente não dá a ela a condição de ela criar raiz. E de repente vem um sol, vem alguma coisa e ela se seca e desaparece. Ou talvez os espinhos, né? A gente tem alguma coisa que a gente faz, que a gente acha, que a gente quer, é um modo de ser. A palavra de Deus chega e aquilo que está ali em nós acaba sufocando e a palavra não cresce e não surte o efeito que nós precisamos que tenha. É muito importante, meu irmão, que eu e você estejamos atentos. Por quê? Essa pandemia, ela não veio só para o mundo daqueles que não conhecem a Deus e não querem nada com Deus. Ela veio para todo mundo, veio para a igreja também. Ou seja, aquilo que as pessoas estão reconhecendo, em algumas delas que vêm de Deus, e aqueles que não reconhecem vão ser indesculpáveis, porque é uma maneira de Deus agir e mostrar o seu poder, nós também estamos padecendo para que nós possamos pensar o que é que Deus quer nos mostrar com isso.
Qual é a obra, a finalidade, o propósito de Deus nessa pandemia que estamos passando? A gente fica com medo, né, da enfermidade, a gente fica com dificuldades financeiras, a gente fica triste porque tem que ficar em casa, né, preso ali muito tempo. O que é que Deus quer com isso? Porque Ele não nos livrou, né, da pandemia, como aconteceu lá no Egito, que Ele livrava Israel das pragas. Não, Ele nos livrou. O que é que Deus quer com isso? Deus quer falar o meu coração, o teu coração. Tem alguma coisa que a gente precisa de ouvir de Deus e colocar em prática. Eu fico contente quando vejo que a igreja, ela não parou. Essa pandemia, essa situação toda, para muitos talvez fosse um motivo de desistir, desanimar. Não quero mais nada e vou procurar outra coisa. Não! A igreja, eu e você, aqui na nossa comunidade cristã, a gente, pelo contrário, a gente, ao invés de parar, a gente está fazendo culto toda noite, né? Então, todo dia tem uma atividade. Tem o grupo da igreja que as pessoas mandam os versículos, mensagens, e tem o culto toda noite, tem o culto doméstico. Ou seja, a igreja está avançando. Mas é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente se desperte e o busque mais ainda, e se envolva mais ainda com Ele. Mas, meus irmãos, daqui a pouco a pandemia vai passar. E aí, como é que vai ser a nossa vida? Nós vamos voltar a ter uma escola dominical com muitas faltas? Nós vamos voltar a ter um culto vespertino dominical que tem alguns bancos vazios na igreja? Nós vamos voltar ao trabalho de assistência social que é feito e pouca gente vai lá para poder ajudar? Nós vamos voltar a ter uma dificuldade na evangelização? Vamos voltar a ter aquela reunião de oração em que muita gente não pode ir mesmo, né? Mas tem gente que faz opção e acaba não indo por opção. Tem gente que faz opção e acaba não indo por opção ao estudo bíblico. Nós vamos voltar àquelas situações que a gente estava carente e precisando de fortalecer a obra de Deus? Não, meus irmãos. Que nós possamos estar como essa boa terra, recebendo esta semente, recebendo esta mensagem, recebendo esta palavra, todo esse ensinamento, toda essa experiência que Deus está nos dando. E quando a gente voltar, a gente volte com toda a força. Esse momento de clamor que nós estamos fazendo toda noite, esse culto, né, o culto doméstico, toda essa busca, que a gente esteja com isso sendo fortalecido, sendo cheio do Espírito Santo, para que quando chegar o tempo que a gente voltar ao trabalho presencial na igreja, a gente volte com toda a força. Aqueles bancos, a gente possa ocupar os lugares e transbordar de gente naquele templo. E qualquer tipo de trabalho que seja realizado, as sociedades não tenham dificuldade. Às vezes o líder da sociedade está convocando para ter reunião, está pedindo para ter reunião e tem dificuldades. Não, meu irmão, que eu e você possamos estar ligados às sociedades internas da igreja, fortalecendo aquele trabalho, porque quando aquele trabalho se fortalece, a igreja se fortalece. Quando a escola dominical se fortalece, a igreja se fortalece. O estudo e a oração, quando se fortalece, a igreja se fortalece. O culto vespertino dominical. Tem muita gente que pensa em ir na igreja, pensa em ir no culto vespertino dominical. Ou seja, a igreja tem que estar para dar testemunha quando as pessoas chegarem e ver que ali tem um povo disposto, que nós possamos estar sendo como essa boa terra, meu irmão e minha irmã. E que a gente, neste momento, né, se deleite em poder estar realizando essa obra que estamos realizando, porque é isso que Deus quer que a gente realize, né? Cotidianamente, né, de casa em casa, buscando ao Senhor e clamando, né, em comunhão, né, juntos nesse propósito de que a obra de Deus se fortaleça e o mover do Espírito Santo aconteça na minha casa, na tua casa, no meio da igreja. E quando voltar o tempo da gente retornar ao templo, que nós possamos estar indo com toda a força, porque nós sabemos que o Senhor nos deu esse chamado. De alguma maneira, Ele nos usa a mim, usa você, usa a todos. Nós precisamos estar ali para realizar a obra do Senhor. Que Deus assim te abençoe e que a palavra de Deus prospere no teu caminho. Como disse o Senhor no final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus que o Senhor me deu a mim e deu a você esses ouvidos. E que esses ouvidos não são só ouvidos do corpo, mas são ouvidos também voltados para a fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.